Shalom, queridas e queridos. Bom, para quem não me conhece, eu sou Andréa Moraes. Eu atuo como terapeuta, mas estou aqui hoje como uma auxiliadora, uma pessoa que vai ensiná-las sobre peça e sobre o calendário. Estou aqui a serviço do reino. Esse é o meu papel, essa é a nossa função, é ensinar, passar adiante aquilo que nós aprendemos. Esse grupo não tem nenhuma finalidade financeira, mas tem uma finalidade a ensinar a palavra do Eterno. E aí nós, aqui como administradores, eu, o André, a Sâmia como a nossa auxiliadora e o Jean, nós decidimos que nós iríamos ensiná-las sobre peça de uma forma bem simples. Uma peça possível, né? Como viver peça. Eu sei que vocês estão ouvindo aí, vendo as movimentações, e isso talvez gerou alguma curiosidade. E aí nós decidimos nos unir e cada um vai trazer uma pequena porção daquilo que é possível, tá? Então, aqui eu vou trazer uma breve explicação primeiro sobre peça, a intenção tanto espiritual quanto emocional e física, e também vou costurar um pouquinho falando sobre o calendário bíblico, que nada mais é o calendário instituído pelo Eterno. Lembrando que nós estamos aqui ensinando, tá? Sim, em cima da festa para você que vai assistir depois, mas para quem está assistindo agora. Mas o que nós queremos trazer aqui, principalmente, é uma Páscoa possível, que você possa viver peça de uma forma leve com aquilo que você consegue, tá? Essa aula é justamente para desmistificar, para explicar, para que você possa adentrar, porque sim, é uma grande festa. É uma festa muito importante, onde você vai poder vivê-la como você nunca viveu, e a cada ano, lembrando que as festas, elas são como um espiral, como se nós estivéssemos subindo, né, subindo, então nós vamos vivendo e nos elevando espiritualmente. Então, a cada ano, nós vivemos esse tempo para estar mais perto do Eterno. E por que Pessa, né? Onde foi comemorado a primeira festa de Pessa? Para você que não sabe, foi em Êxodo 12. Talvez você nunca ouviu, não sabe até ver, né? O Papai Noel, o coelhinho da Páscoa, os ovos, mas você não sabe exatamente como começou. Então, a festa, ela deu início no mês de Nissan, que é exatamente esse mês que eu estou gravando essa aula, no dia 14 de Nissan. E aí eu quero te explicar aqui um ponto bem importante sobre o calendário. Primeiro que eu sei que você talvez nunca ouviu falar sobre calendário bíblico, ou calendário judaico, calendário hebraico, mas na verdade esse é o calendário instituído pelo Eterno, para que nós pudéssemos adentrar aos portais espirituais. Então, Nissan, que no calendário civil, se eu não me engano, ele é o mês 8 ou 9, mas daqui ele inicia um tempo espiritual. Não um tempo cível, não um calendário como uma mudança de ano, mas como um calendário com uma mudança espiritual na nossa vida. E é exatamente isso que nós vamos falar aqui, sobre esse ano novo. Então, dia 1º de Nissan, ele normalmente cai entre março, abril, isso depende muito, porque o calendário bíblico, ele não segue o sol, diferente do calendário gregoriano, que segue somente o sol. O calendário hebraico, bíblico ou judaico, ele segue a lua, então ele vai ser regido pelos movimentos da lua. Então, sim, nós comemoramos a lua nova, no sentido não de adoração à lua, mas entendendo que algo novo, um tempo novo, um mês novo está começando. Dentro desse entendimento, nós vamos entender que o calendário gregoriano ele foi mudado, assim como se você pesquisar, hoje existem muitos calendários pelo mundo. Porém, esses calendários estão alinhados de acordo com os interesses, tanto político quanto espiritual. Se você for pensar no calendário gregoriano e for pesquisar a sua origem, ele foi criado por um papa chamado Papa Gregoriano, que criou o calendário de acordo com os tempos políticos, para benefício e para a utilização de 2 tempos espirituais de alinhamento com o Sol. Exatamente porque o calendário gregoriano, ele segue o Sol, diferente de nós que seguimos o movimento da Lua e sim entendemos o movimento do Sol. Então ele acaba se tornando um calendário lunisolar, tá? Não quero que você se apegue a isso, é só para você entender a diferença de calendário e que você comece a se familiarizar com esses meses, para que você comece a aprender a adentrar esses portais espirituais.
tá? Então, aqui em Êxodo 12, o Eterno diz a Moshe, Adonai falou a Moshe e Arão na terra do Egito. Eles estavam ainda vivendo aquela chamada para que Faraó libertasse da escravidão, e essa era a última praga, que era a morte dos primogênitos. E ele disse: vocês devem iniciar seu calendário por este mês, e ele será o primeiro mês do ano para vocês. Então, entenda, nós temos sim Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do ano civil, que é o ano recorrente, como para você, você talvez viva 1º de janeiro, nós judeus vivemos 1º de Tishrei, que é Rosh Hashanah, e aqui foi instituído um ano espiritual. É para todo mundo? Não, é para você que quer adentrar no tempo espiritual. Talvez para você não faça o menor sentido entender por que comece em março, mas agora está surgindo o interesse. Então, é justamente isso que eu quis desmistificar para que você entenda que a Peça bíblica não coincide com a Páscoa gregoriana, com o calendário alinhado com os interesses políticos. A Páscoa gregoriana, ela cai num dia onde acontece o equinócio. O que é o equinócio? O alinhamento do Sol, e existe um momento onde o Sol, ele rege por mais tempo a Terra. E aí cada religião vai utilizar para seu benefício os maias, enfim, existem muitas religiões, né? Os próprios egípcios, eles utilizavam esse dia para a adoração do Deus Sol. Eu não vou entrar aqui em muitas questões espirituais, porque senão essa aula vai se tornar muito comprida. Outro dia nós trazemos com mais profundidade. Mas você imagina que ele está desalinhado com a peça da Bíblia. Então, quando você comemora Páscoa na sexta-feira e come lá o seu bacalhau no domingo, você está desalinhado com o calendário bíblico. E aqui, qual que é o intuito? Que você entenda que você precisa se alinhar com os tempos do Eterno. Por quê? Porque ele criou tempos espirituais propícios justamente para a nossa libertação. Qual que é o maior... o que acontece dentro da festa de Pêssah? Libertação. Então, existe uma intenção para essa festa, não é somente uma festa, nós vamos falar isso muito brevemente, porque, como eu falei, uma festa possível, é uma festa do que você consegue para não te trazer peso nessa primeira Pêssah que talvez você nunca nem ouviu falar, tá? Bom, e cada homem deve pegar um cordeiro ou um carneiro para sua família, um por casa, exceto se a casa for pequena, aquele passa as instruções de divisão, caso o cordeiro seja grande, para dividir com o vizinho. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês, ou seja, no dia que ele seria imolado. E então toda a assembleia da comunidade de Israel o matará ao escurecer. Vocês devem pegar parte do sangue espalhado nos 2 umbrais da porta, na viga superior, na entrada da casa em que comerem. Nessa noite, eles devem comer a carne assada no fogo, deverão comê-la com matzá e maror. Não a coma crua ou cozida, mas assada no fogo com a cabeça, as partes inferiores das pernas e os órgãos internos. Que não sobre nada até amanhã. Se sobrar algum pedaço, queime por completo. Eis que como vocês devem comê-lo, com cintos apertados, os sapatos nos pés e vara na mão. Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a Pêssah, Páscoa de Adonai. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Executarei meu juízo contra os deuses do Egito. Eu sou Adonai. O sangue servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontram. Quando vir o sangue, passarei sobre vocês. Quando eu ferir a terra do Egito, o golpe mortal não os ferirá. Então, aqui Israel, ainda como os hebreus, eles estavam vivendo um cativeiro físico, emocional e espiritual. Eles vieram lá do tempo de José. O que eles estavam fazendo ali? Lembra do tempo de José, quando José desceu para o Egito, porque ele foi vendido pelos seus irmãos. Depois, a sua família desceu e ali houve fome. Eles foram e eles viveram pela administração de José. E dali eles permaneceram no Egito, ou seja, ficou gostosinho ali, né? Ficou bom. E muitas vezes nós também entramos no Egito e permanecemos porque fica gostoso. Só que isso causou jugo, mistura de povos.
Então, aqui, o Eterno, ele fez uma promessa porque ele viu que o povo estava subjugado, ou seja, primeira prisão que ele estava vivendo, a mente, aceitando aquilo como uma verdade. Vamos conectar com os tempos de hoje. Talvez você viva num pensamento ainda crístico, onde você precisa viver aquela situação para sacrifício, onde você precise viver uma situação onde você precisa passar por aquilo para que você possa, de alguma forma, evoluir e amadurecer. Não que isso não seja verdade, mas muitas vezes nós somos condicionados a viver uma vida difícil, uma vida de dor, de relacionamentos difíceis, porque a nossa mente está condicionada ao Egito. Muitas vezes você está trabalhando 10, 12, 14, 15 horas, porque você acha que tudo depende de você e que quanto mais você fizer, mais você vai ter. Esse ainda é a Páscoa, esse ainda, desculpa, é a prisão da mente. Além do corpo, você pode estar num emprego que te oprime, pode estar num relacionamento que te fere, que te humilha. Você precisa identificar qual Egito o Eterno está te convidando a sair. Existe um Egito físico e existe um Egito espiritual e emocional, e nós precisamos identificá-lo. Dentro de mim existe escassez, existe falta, existe medo, existe feridas que eu ainda não olhei. Esse é o verdadeiro Hametz. Por que o Eterno fala, tire do meio de vós o Hametz, que são 5 componentes. Essa aula a Samia vai gravar para vocês. Por quê? Porque é como se nós procurássemos, enquanto nós limpamos a nossa casa, nós estamos procurando dentro de nós estamos tentando encontrar em nós as nossas questões de amargura, de dor. O verdadeiro Egito está em nós, o verdadeiro Hametz está em nós, nos aprisionando, e nós precisamos identificá-lo, entendendo que ele começou muito antes, sistemicamente, na nossa infância, e que nós devemos caminhar para a saída dessa peça. Então, peça é uma festa de libertação. Do que você precisa se libertar nesse momento? O que você precisa mudar nesse momento? O que você precisa fazer para que o Eterno, porque essa é a sua responsabilidade, essa é você tomando uma decisão para que você possa mudar de estágio, para que você possa sair. Imagina um ciclo da sua vida que volta sempre. Sempre quando você se vê, você está no mesmo ciclo, na mesma coisa, vivendo a mesma escassez, o mesmo vida difícil de relacionamento de saúde, com os filhos, com a sua maternidade. Essa é a sua peça, a sua saída, a sua festa de libertação. Dentro de você, além do Hametz, que você vai aprender a fazer limpeza, quais são as emoções, as vozes amargas, as vozes difíceis que ficam te humilhando, que ficam te subjugando, que ficam falando que você merece, que você é essa pessoa, que você vive porque o que você vive porque você merece, que você está nessa relação porque você merece. Essa é a verdadeira saída. Então, que você decida falar qual é a minha responsabilidade, sair da vítima, ao invés de você decidir culpar o outro, essa é a sua responsabilidade. Você entrou porque talvez você não sabia porque você estava dentro desse lugar, mas agora a sua responsabilidade é sair daí. Essa é a sua decisão. Quando o povo foi escolhido, eles estavam ali confortáveis, estava gostoso para eles. E eles passaram por um deserto, eles passaram por um tempo difícil, um tempo não só de prova, mas de tratamento, porque as 42 paradas foram paradas intencionais para tratar áreas da sua alma que ainda estavam escravos. Eles foram para o deserto e continuaram reclamando. E por que isso aconteceu? Porque a alma dele, a mente, estava no Egito. A palavra Egito em hebraico é mitsarim, que significa estreitamento, no aperto. E eles ainda queriam aquilo que o Egito podia oferecer. Talvez você foi convidado a viver uma vida judaica, e talvez você começou a passar por apertos, e talvez você começou a sentir, nossa, que dificuldade, como assim? Tem que rezar, tem que isso, tem que tirar hametz, tem que... E aí talvez esse seja o seu deserto, para que você possa ser tratado nessa área.
Talvez o Eterno está te convidando, nossa, nem sei porque eu estou falando isso, porque senão eu estava na aula, mas talvez o Eterno esteja te convidando a se posicionar. A decisão de sair do Egito é nossa. Os sábios falam que muitos dos hebreus não saíram junto com Moisés, eles permaneceram, porém eles nunca adentraram a terra prometida, eles nunca tiveram a descendência deles sendo falada na palavra do Eterno, na Torá. E eles permaneceram, se misturaram com os povos e morreram. Ninguém sabe, ninguém viu. Então, que você decida sair de Peça, do seu Egito, para utilizar essa festa. Eu vou abrir aqui, porque claro que eu peguei aqui uma colinha, né? Conectar com Peça de Yeshua, né? Então, depois, Peça ficou sendo como uma festa de memória dessa saída. Então, todo ano, 14 de Nissan, era comemorado Peça. E sim, nós temos depois as festas dos pães asmos, que nós não vamos abrir aqui, mas é como se fosse 7 dias de festa. Então, nós vamos comer a matzá por 7 dias, não vamos ter hametz por 7 dias, tá? Por quê? O que você precisa saber nesse momento é que, sim, Peça é a festa de libertação. Então, imagina que todo ano a gente sai de um Egito diferente. O ano passado nós saímos de um, esse ano de outro, ano que vem nós vamos sair de outro. Cada ano nós vamos fazer uma saída do Egito, tá? Isso começou lá em Êxodo. Por que muitas vezes nós vemos a igreja cristã, a católica, que não comemora? Porque ela não conhece a palavra do Eterno, ela segue somente o Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, ou seja, a nova aliança, e ela não consegue entender que a Bíblia ela foi escrita para judeus, não precisava explicar para um judeu como viver a Peça, porque ele já sabia. E Yeshua viveu Peça várias e várias e várias vezes, tá? Então aqui Yeshua, quando ele morre em Peça, e isso não é à toa. Ele não morre numa sexta-feira, ele morre no dia 14 de Nissan. Andréa, mas falam que Yeshua ele morreu na sexta, que depois veio Shabat, mas quando é Peça, se torna Shabat. Por quê? Porque se torna como se fosse um feriado. É em Tov, ou seja, nós não trabalhamos, é uma convocação santa. Por isso que você vai ver que todo judeu do mundo, sejam eles messiânicos, ortodoxos, eles não trabalham, porque é como se fosse um Shabat para nós. E essa Peça, desse ano específico, de 5786, no ano gregoriano de 2026, cai dia 1º de abril, às 18 horas, e nós não vamos trabalhar porque é convocação santa, é Shabat, ou seja, nós vamos para a sinagoga, nós rezamos, nós não trabalhamos, se torna um dia santo, tá? Então, eu não vou trazer essa conta aqui para não confundir sua cabeça, mas só para você entender, não foi na sexta-feira que Yeshua morreu. A primeira Peça, lá no Egito, o povo separava o cordeiro, ele era sem defeito, ele era ali amarrado no pé da cama, marcava ali o sangue, se tinha todo o ritual, porque existia o templo. E Yeshua, ele veio, qual foi a função de Yeshua, o nosso Mashiach? Ele veio tomar as chaves do mundo. Por quê? Porque o primeiro homem, Adão, ele perdeu a chave quando ele pecou. Então, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, quando o homem cai, quando o homem ele peca, Yeshua ele vem para retomar esse governo, mas não um governo físico, como muitos dos judeus daquela época estavam esperando. Mas Yeshua vem destituir uma potestade que nada só tem a ver com a Igreja Católica ou com Roma, mas com uma potestade espiritual. Os judeus, hebreus, israelitas passaram por 3 tipos de aprisionamento. Então, foram os persas, aliás, 4, Babilônia, o Egito e Roma, e continua ainda. Por que, André, por que Yeshua foi lá e ele conquistou, tomou a chave, né, do Sheol? Por que ainda ele não voltou? Porque nós ainda não retornamos, não fizemos a nossa techuvá ainda. Nós estamos iniciando esse processo de techuvá. E aí essa potestade, ela está reinando ainda, primeiro espiritualmente, e está caminhando para ser destituída. Então, quando Yeshua vem, ele não vem governar o mundo físico, ele vem para governar o mundo espiritual. E ali ele se torna o cordeiro.
ali ele se torna essa marca do sangue, porque para expiação, para libertação, para redenção, somente com sangue. E é isso que Yeshua faz. Quando Yeshua ele é imolado, ele está nesse lugar, vivendo essa Páscoa, mas nós não deixamos de viver a Páscoa, muito pelo contrário, quando ele assenta com os 12, quando ele senta ali falando com os seus discípulos, fazendo toda a tradição, ele molha o bocado e coloca na boca de Judas. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo exatamente o que vocês vão aprender com a Sâmia sobre a tradição da noite de Pêssah, sobre a Haggadah, o que eles estavam sentados ali, não somente comendo pão, tomando um vinho, mas exatamente tendo um jantar com toda a tradição que já era conhecida dos judeus. Yeshua era judeu. E ele sabia exatamente como viver Pêssah. Tá? Então, esse é um tempo onde, sim, nós revivemos a memória, o sacrifício de Yeshua. Então, nós vamos ter simbolismos à mesa, nós vamos ter o marror, que é o amargo, nós vamos ter o pão sem fermento, que sim é físico, mas também é emocional, é espiritual. O que nós precisamos retirar de nós? Qual é o lugar que nós precisamos sair? Esse pensamento, que eu sempre falo que é um pensamento grego, que é onde se você não fizer, você não tem, onde se você não trabalhar, você não consegue conquistar. Que Egito você precisa sair? O que essa peça, o que peça significa para você? Aproveite esse portal riquíssimo que se abre agora, 1º de abril de 2026, 14 de Nissan, do ano 5786. Aprenda a se mover espiritualmente, para que a sua vida comece a se alinhar com aquilo que o Eterno quer, mas isso depende de você. Isso é a sua parte. Ah, André, sabe por que eu trabalho? Tem muita gente, meu marido não quer. Tá tudo bem, faça você, faça o que é possível. Lembra a peça possível? Faça você aquilo que é possível. Então, essa é a nossa primeira aula, eu não vou me estender. Eu espero que tenha ficado claro, mas se tiver dúvidas, nós teremos um encontro que nós vamos passar essa data, para que vocês possam trazer dúvidas ainda antes de Pêssah, mas é a intenção. O Eterno, ele quer a nossa intenção. Ele quer olhar e falar assim, uau, meu filho, minha filha está querendo viver Pêssah. E por isso, eu vou abençoá-lo, eu vou abrir o caminho, eu vou permitir que ele viva. E ano após ano, lembra do ciclo, nós vamos vivendo uma peça possível. Cada ano eu vou estar no melhor. Se esse ano você não tem todos os itens, se esse ano você talvez não conseguiu sentar toda a sua família, ano que vem você tem essa oportunidade de construir tudo isso durante esse novo ano, para que você possa, então, de fato, sair cada vez mais do Egito. Espero que você tenha gostado. Nós nos vemos lá no grupo. Espero que tenha feito sentido entender sobre Pêssah e envie as suas dúvidas. Um grande beijo.